Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o beijo da discórdia. Bom, terminou o campeonato feminino de futebol e lá na comemoração do time campeão, que foi a equipe da Espanha, um dos dirigentes, não me lembro o nome, da Espanha, dirigente de futebol ou de repente político, não me lembro exatamente, ele pegou a cabecinha de uma jogadora da Espanha e lascou-lhe um beijo surpreendente e relativamente forçado, ou melhor, forçado, porque ele puxou a cabeça da menina e ela não esperava, enfim. Isso está gerando muita polêmica. Parece que as autoridades do próprio futebol espanhol querem esclarecimentos a respeito do fato. Pelo que eu ouvi, ele se desculpou, mas antes teria não se desculpado, teria se justificado, mas depois teria se desculpado. A jogadora, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu acho que eu não me interessei tanto nos detalhes, mas parece que a jogadora disse que foi um momento de euforia e tal. Mas eu penso que o dirigente tenha feito o que fez também por aquele momento de euforia. Era um momento de euforia e talvez essa jogadora tenha contribuído muito para a vitória da Espanha e num ato de gratidão desastrada, o dirigente lascou um beijo na jogadora. Oh! Estupro, porque no Brasil parece que beijo forçado é estupro, segundo o nosso Código Penal. Talvez não na Espanha, em outros países talvez não, porque o fato inclusive não está sendo tratado desta maneira pela imprensa e sobretudo pela imprensa internacional. E nem na imprensa brasileira isso está sendo tratado assim, talvez levando em consideração também porque essa lei, se ela existe, eu penso que sim, ela existe no Brasil. Mas eu gostaria de tecer alguns comentários, que é o seguinte: eu penso que as coisas elas devem ser consideradas dentro ou na dimensão do tamanho que elas têm. Se a coisa é grave, tratemos como algo grave. Se a coisa é mediana, tratemos como um acontecimento mediano. Se a coisa é de someras importância, tratemos como acontecimento de someras importância. Mas agora, nessa fase virtual, onde nós temos dificuldade de separar o real do virtual, nós estamos diante de um problema. Até que ponto a dimensão que nós damos às coisas é real ou é virtual? Porque o que é o real? O real é o que substancialmente a coisa é. É o que essencialmente o fenômeno se apresenta. A nossa consciência é o que a coisa é. E o virtual, ele é sempre potencial. Ele é sempre a suposição do vir a ser ou do que pode ser. O real não se apresenta na sua essência, na sua substância, da maneira como a coisa é. O real o virtual é sempre uma possibilidade. Só que na era digital, o real e o virtual se entrecruzam de maneiras muito difusas. E até que ponto, repito, o tamanho que nós estamos dando a isso, até que ponto é um tamanho real ou até que ponto é um tamanho virtual? Vamos considerar alguns detalhes.
O beijo forçado em uma mulher está ligado, evidentemente, e é linkado a um histórico de abusos físicos contra a mulher. Eu lembro de épocas do passado onde o mocinho da novela, o herói da novela, beijava à força a heroína e, eventualmente, os dois terminavam juntos. José Eleutério, o filho do diabo, em 82, da novela Paraíso, beijou a Santinha e depois se casou com a Santinha que desistiu do convento. O seu Rodrigo, lembra do personagem do Estênio Garcia? Na novela Final Feliz, ele era um nordestino que veio para a cidade grande e tinha uma grande amizade com o personagem do José Wilker, seu Rodrigo, que beijou a da Débora, ele chamava, o nordestino chamava a personagem Dona Débora, da Débora, né? E ele, quando começara a se apaixonar por ela, deu-lhe um beijo forçado e depois seu Rodrigo e a Débora terminaram juntos. Mas talvez se essas mesmas novelas fossem editadas hoje, o beijo forçado já não existiria. Porque o beijo forçado foi linkado a uma série de possibilidades de abusos físicos contra a mulher. Então, a criminalização ou a crítica dura ao beijo forçado, ele é datado dentro dessas possibilidades. E de fato, se ele deu um beijo forçado na jogadora, se o dirigente deu um beijo forçado na jogadora, isso pode criar possibilidades para que alguém de posse dessa imagem possa dizer: mas um dirigente de futebol deu um beijo forçado na jogadora e não aconteceu nada. Por que eu não poderia fazer o mesmo? Eu acho que essa colocação, dentre muitas, é uma das que tem o tamanho real do problema. O tamanho real da coisa. O tamanho real, na minha modestíssima, não foi nem o beijo em si. Mas a gente precisa fazer a crítica e a imprensa precisa fazer esse estardalhaço para que isso não seja usado como desculpas a posteriori. Esse eu penso que seja uma das possibilidades de consideração que tem o tamanho exato da coisa. Agora, repito, na era virtual é difícil saber até que ponto nós estamos dando às coisas o seu tamanho objetivo, a sua dimensão correta, porque nós não temos às vezes ideia do desdobramento digital daquilo, das imagens que correm pelo mundo. E a gente mesmo que está nas redes sociais, a gente às vezes não tem dimensão do que as nossas imagens, do que o que nós falamos gera nas pessoas. Aí entra a questão toda da responsabilidade. Nós temos alguns detratores que vão se formando a partir do momento que nós vamos falando as coisas e de repente as pessoas vão mudando seu comportamento com a gente na medida em que nós vamos polemizando mais e de repente aqueles que sorriam pra gente já não sorriem mais, porque as coisas que a gente fala, que a gente faz e lança na rede tem uma dimensão real e acima de tudo uma dimensão virtual na consciência das pessoas. Quando eu gravo um vídeo, quando eu vou para outros países e filmo, gravo um vídeo, às vezes na Itália, às vezes no Caribe, às vezes na América do Sul, ou etc, isso às vezes cria nas pessoas uma ideia de que eu já não sou mais da classe social delas, que eu já não sou mais da classe dos trabalhadores, como se eu tivesse mudado de classe social. Porque na consciência das pessoas isso aparece às vezes sem uma objetividade real. E o virtual inunda-se
na consciência das pessoas. Minha irmã até falou comigo, minha irmã é psicóloga, né? E eu fui em alguns lugares que eu fui criado e o tratamento comigo já não foi o mesmo. Em quase todas as pessoas que eu procurei e que estão me vendo na rede. E a minha irmã falou, mas sabe como é que é, né? Preto fica por aí dando opinião, colocando as suas posições, isso na consciência das pessoas pode gerar um desconforto. Eu penso que gera desconforto, sim. E eu estou usando isso como exemplo do que nós estamos comentando aqui. O meu desafio é dar aos eventos e a esse evento do beijo o seu tamanho real. O seu tamanho real que hoje é praticamente impossível ser apenas real. Porque ele entra na narrativa da virtualidade, ele entra no excesso que as imagens dão ao evento. Então, aquela imagem, a imagem do beijo, é muito, mas muito maior do que o beijo. Esse é que é o problema também. Por isso é que a própria imagem nos coloca diante do real e do virtual. Porque o beijo, por mais absurdo que ele tenha sido, a imagem relativa a ele é muito maior que ele. E a culpa daquele, e a suposta culpa, ou a responsabilidade daquele que fez, é muito maior do que os seus atos, por causa da abundância das imagens que foram colocadas diante do fato. E diante disso, olha, tenho até dó do que fez isso. Mas como eu sou um desastrado, eu sempre procuro ser brando na interpretação minha sobre as pessoas. Porque eu sou desastrado, né? Eu não creio que faria isso. E nem estou dizendo que não faria no momento de diarreia erótica. Mas eu que sou um pouco desastrado, tenho um pouco... Eu tenho o desastrado tem teto de vidro, né? Mas não de vidro, do vidro comum, mas daquele vidro de lâmpada, né? Eu sou muito desastrado. O desastrado precisa ter... precisa tratar o erro dos outros com brandura. Porque de uma hora para outra ele também pode ser julgado por uma atitude... Por exemplo, há poucos dias, eu perguntei as horas para os alunos, né? Estou suando um pouquinho, desculpem. Eu perguntei, eu devo ficar com a testa brilhando no vídeo. Eu perguntei as horas para os alunos e uma aluna disse assim, me mostrou a foto dela, me mostrou as horas assim na tela do computador, do smartphone, e tinha uma foto dela seminua, um biquinizinho. Aí eu, que avião é esse? Se eu vejo por aí, eu pego. Coisa de desastrado, né? Fiz isso em sala de aula. O fato foi parar na direção. O evento foi parar na direção como abuso, como desrespeito, mas é coisa de gente desastrada. E se eu faço isso e a imagem em uma transmissão via satélite? Eu seria julgado dentro do tamanho. Eu fui julgado dentro de uma sala de aula por poucos alunos. E se eu faço isso via satélite? O virtual cresceria muito mais e talvez inundaria o real, que já foi interpretado ali no grupo como abuso. Depois eu pedi desculpas para a menina, para a turma, ficou tudo bem, ela está me tratando, né, com aquele sorriso grandioso novamente, graças a Deus as coisas ficaram bem, mas é assim. Um desafio para nós dos tempos pós-modernos, neoliberais e da era virtual. Tentar trazer as coisas para o seu tamanho real.
Porém, talvez nunca mais retornemos ao real como antes, porque o real e o virtual entrecruzam-se na atualidade. Ok, galera? Vocês são do coração.